Senhor Jesus Cristo, a todos meus amados e abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras, eu sou o pastor Rômulo, um beirano de verdade, e nós seguimos aqui dando continuidade na leitura dos textos sagrados. Hoje, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estaremos concluindo, finalizando o livro de Provérbios. Estamos avançando para a glória de Deus. Então, a leitura de hoje é capítulos 28, 29, 30 e 31. Vamos à leitura? Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e entendidos, ela continuará. O homem pobre que oprime aos pobres é como a chuva impetuosa que não deixa nenhum trigo. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Olha que interessante o versículo 5. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Isso aqui me remete para 1 Coríntios capítulo 2, que diz que o homem espiritual discerne o que? Bem, todas as coisas. Então, se você buscar o Senhor, Deus vai te dar entendimento, vai te dar sabedoria, vai te dar o discernimento para que você possa o quê? Entender tudo. Fantástico isso, né? Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que os caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho entendido, mas o companheiro dos comilões envergonha seu pai. Ao que aumenta a sua fazenda com usura e onzena, ajunta para o que se compadece do pobre. Deixa eu pontuar isso aqui que é muito interessante. Usura e onzena. Sabe o que é isso aqui que ele está falando? Sobre você aumentar o seu patrimônio, sobre você aumentar os seus bens através de juros. Um exemplo bem típico e bem popular aqui, que é uma linguagem que todos conhecem, é a agiotagem. O que a agiotagem faz? São pessoas que possuem recursos e elas emprestam esse dinheiro, esse valor, a juros. Entende? E a Bíblia ela refuta essa prática. E aqui eu me deparo com esse versículo e me lembro que uma vez eu fui entender, eu fui buscar sobre isso, me chamou a atenção, achei interessante, usura e onzena. E é isso aqui o que? É os juros. Então você vê que, olha como a Bíblia é fantástica, ela fala sobre os mais diversos e variados assuntos que você possa e deve imaginar. Então ele fala o que aumenta a sua fazendo aqui seus bens, seu patrimônio, sua propriedade, com a usura e onzena, ajunta para o que se compadece do pobre. E o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, os que estão fazendo dessa prática, que Deus está falando aqui, que eles estão ajuntando para aquele que se compadece do pobre. Porque lá em Eclesiastes, depois nós vamos ver essa leitura, a gente faz esse paralelo, você vê que Deus ele tira até mesmo do ímpio e abençoa os seus servos e as suas servas. Deus ele tem essa capacidade de fazer. Deus é tremendo, meu irmão. Deus é tremendo, meu irmão. Então, o trabalhar de Deus ele é inexplicável em determinados momentos e tem coisas que não tem como e nós não teremos resposta, só quando chegarmos lá no céu. Vamos seguir a leitura. Verso 19. O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na cova, mas os sinceros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é entendido o examina. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse é um versículo interessante, eu sempre cito ele nas minhas ministrações e nas minhas aulas. Ele fala sobre a importância de você confessar, de você trazer para a luz a sua falha, a sua falta, a sua transgressão, a sua iniquidade, o seu erro. Para quê? Para que possa existir o perdão, para que possa ter a misericórdia. Então, aquele que encobre, aquele que não confessa, aquele que não reconhece e não deixa e não abandona,
texto é bem claro, ele vai prosperar. Mas o que faz isso, e segue esse conselho de Salomão, o que confessa, o que abandona, o que deixa, alcançará misericórdia. E aí a Bíblia fala em Lamentações, de Jeremias capítulo 3, versículo de número 22, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, a cada dia sobre as nossas vidas, e as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Então, enquanto a porta da misericórdia ela ainda está aberta, ainda é tempo de você confessar, ainda é tempo de eu confessar, ainda é tempo de nós abandonarmos algumas práticas que vão contra os princípios bíblicos e acabam atrapalhando o nosso relacionamento com o Senhor, inclusive a nossa vida financeira, que a prosperidade aqui gera também no âmbito financeiro. Claro que nós sabemos que a prosperidade não se trata apenas de finanças, de recursos, mas também traz essa área e afeta essa área também. Então pensa nisso aí, tá bom? Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Como o leão bramidor e o urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda em sinceridade salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavrar a sua terra virá fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará na pobreza. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba ao seu pai ou à sua mãe e diz, não há transgressão, companheiro é do destruidor. O altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas ao que esconde aos seus olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Capítulo 29. O homem que, muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Cerviz vem de coluna cervical. Essa que nós temos aqui, as vértebras, né? Então ele endurece. O que ele está dizendo aqui? O homem de dura cerviz é aquele que não se prostra, é aquele que não se dobra, é aquele que não reverencia o Todo-Poderoso Deus, que não reconhece que é falho, que não reconhece que é pó, que é barro, que é cinza, que é imperfeito, que é cheio de falhas, manias e defeitos. Conhece alguém dessa maneira? Pois ele está dizendo aqui que ele muitas vezes é repreendido. Não, eu estou certo, eu não estou errado não. Eu não. Ele é repreendido, não aceita. Então ele fala que ele vai endurecer a sua cerviz, ele não vai se dobrar, ele não reconhece. Ele vai ser quebrantado de repente sem que haja cura. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. O rei, com juízo, sustém a terra, mas o amigo de peitas os transtorna. Peita aqui são subornos, o transtorna. O homem que lisonjeia com seu próximo arma uma rede aos seus passos. Na transgressão do homem mau, há laço, mas o justo canta e regozija-se. Informa-se o justo por causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Os homens escarnecedores abraçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O pobre e o usurário
se encontrarão, e o Senhor alumia os olhos de ambos. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Quando ímpios multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga o teu filho, e te fará descansar, e dará delícias à tua alma. Não havendo profecias, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há num tolo do que nele. Quando alguém cria delicadamente o seu servo, desde a mocidade, por derradeiro, ou seja, por fim, ele quererá ser filho. O homem iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma, ouve maldições e não denuncia. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Abominação é para os justos o homem iníquo, e abominação é para o ímpio o de retos caminhos. Capítulo 30. Palavras de Agur. Palavras de Agur, filho de Jaque. O oráculo disse: Este varão a Etiel, e Etiel a Ucal. Na verdade, que sou mais bruto do que ninguém. Não tenho entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos em seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às tuas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Duas coisas te pedi, mas não negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra da mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me com o pão da minha porção acostumada, para que porventura, de farto, não te negues e diga: quem é o Senhor? Ou empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Não calunie o servo diante do seu Senhor, para que não te amaldiçoe e fiques culpado. Há uma geração que amaldiçoou seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos, que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá. Essas três coisas nunca se fartam, e quatro nunca dizem basta: a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água, e o fogo nunca dizem basta. Os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência da mãe, corvos como do ribeiros o arrancarão, e os pintãos da águia o comerão. Há três coisas que maravilham, e a quarta não a conheço: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come, limpa a sua boca e diz: não cometi maldade. Por três coisas se alvoroça a terra, e a quarta não se pode suportar: pelo servo quando reina, pelo tolo quando anda farto de pão, pela mulher aborrecida quando se casa, e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Essas quatro coisas são das mais pequenas da terra, mais sábias, bem providas de sabedoria. As formigas são um povo imponente, todavia, no verão, preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, e, contudo, fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei,
contudo saem em bandos e se repartem. A aranha apanha com as mãos e está nos passos dos reis. Há três que têm um bom andar, e o quarto passeia muito bem. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O cavalo de guerra, bem cingido pelos lombos, e o bode, também é rei, também, e o rei, a quem não se pode resistir. Obraste loucamente, elevando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão na tua boca. Porque o espremer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Capítulo 31, nós iremos finalizar o Provérbios e fazer uma oração. Ver quantos ensinamentos dos mais variados tópicos e temas. O conselho que a mãe do rei Lemuel deu ao seu filho. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Como, filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas, não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos a que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo dos aflitos. Preste atenção agora no versículo 6. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e do seu trabalho não se lembrem mais. Então perceba que, eu quero dizer isso aqui, a Bíblia, ela não condena a pessoa a beber, certo? Aliás, se você pegar o texto bíblico da multiplicação da água, né, que Jesus transformou em vinho, em João 2, aios, no grego para a palavra vinho, você vai ver que é um vinho alcoólico, é uma bebida que tinha teor alcoólico. E o vinho simboliza alegria, e você não vai se alegrar tomando suco de vinho, suco de uva somente, né? A alegria que ele está dizendo aqui é uma euforia, é aquela euforia que o álcool, né, quando ele entra em contato com o corpo humano, no sangue, ele deixa a pessoa, uns mais alegres, outros choram, outros ficam valentes, enfim, cada um tem sua reação, mas no sentido bíblico ele simboliza alegria. Então o que ele está dizendo? Que os sábios, os reis, os príncipes, não é prudente beber. Por quê? Porque quando eles bebem, eles vão se esquecer os estatutos, vão esquecer o juízo, vão esquecer as leis e vão cometer o que não deve. Qual é o exemplo que eu quero usar aqui? O Herodes. Quem era o Herodes? Herodes, ele era um tetrarca. O que era um tetrarca? Um governador. De que região? Da região de Judéia. Na época de quem? Na época de Jesus. Ó, tá vendo como você pergunta para o texto te responde? O que ele fez? Ele deu uma festa. Estamos falando lá em Mateus 14. E na festa ele bebeu. Quando ele estava bem altivo, a estratégia da sua esposa, que era ex-mulher do seu irmão Filipe, e tinha uma filha por nome de Salomé, que era jovem, muito bela, sedutora e dançava bem, colocou ela para dançar. No momento que Herodes já estava bem elevado. E aí ela dançou, e ele ficou seduzido nela. E ele fez uma promessa, ele falou algo porque já tinha tomado várias, olha o que ela está dizendo aqui, eu aconselho aqui. Estou trazendo na íntegra e na prática aqui um exemplo aqui o que pode acontecer. E aí falou, pede-me até metade do meu reino e eu te darei. E aí o que ela pediu? Ela não foi de bate-pronto, ela foi até a mãe. Mãe, o rei falou que se eu pedir até metade do reino, ele me dá. Mas você vê que a ira, a fúria do inimigo e também da Herodias, que era ex-esposa de Filipe, toda vez que encontrava com João Batista refutava, não tinha lícito possuir essa mulher. Ela não é tua, ela é a mulher do teu irmão. Ele refutava. O próprio governador, o João Batista, refutava. Então o que ela pediu? A cabeça de João Batista. O texto diz que naquele momento, quando a menina faz esse pedido para ele, ele se entristece. Parece que ele volta meio em si. Meu Deus, o que eu fui fazer? Mas, por causa do juramento, por causa da sua palavra, diante de todos que estavam presentes na sua festa, ele mandou degolar João no cárcere. Então, é por esse conselho que ela está dando aqui que não é bom beber. Então, a Bíblia não condena você beber. O que a Bíblia condena é a embriaguez. Entende? É você se embriagar. Só que, no meu caso, para a minha vida, eu optei em abster totalmente. Nem o licor, nem bombom com licor, nem carne na cerveja, nada, nenhum tipo. Porque eu optei por isso. Mas tem pessoas que conseguem socialmente beber o vinho, a cerveja,
um uísque, um conhaque, uma cachaça, socialmente eles conseguem. Mas a Bíblia não condena. Então é muito bom passar esse entendimento para as pessoas, porque rompe as algemas da religiosidade, aonde que muitas vezes a pessoa não entende. E você vai se deparar, por exemplo, os judeus eles bebem bem, entende? E nas festas deles são regadas por bebida forte. Bebida forte quer dizer assim, para você entender, tipo uísque, conhaque, sabe? Bebida um pouco mais forte, por exemplo, cerveja, chopp, o teor alcoólico é menor, né? E já uísque, conhaque, o teor alcoólico é maior. Então, na Bíblia é chamado de bebida forte, as destiladas, entende? Então, ele está dando um conselho aqui, ó, para quem? Aí dá bebida forte, ó, aos que perecem, aos que estão sofrendo, e vinho, ó, aos amargurados de espírito, ó, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho, não se lembrem mais. Tá bom? Abre a sua boca em favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a sua boca, julga retamente, faz justiça aos pobres e aos necessitados. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede muito entendimento. É um ponto interessante aqui também, que você vai ver aqui no livro de Provérbios, que aqui também agora, a partir do versículo 10, nós vamos encontrar também o alfabeto hebraico. Lembra que eu falei disso? Então nós vamos encontrar o alfabeto hebraico. 10, Aleph, 11, Bet, 12, Gimel, 13, Dalet, 14, Re, 15, Val, 16, Zaine, 17, At, 18, Tet, 19, Jod, 20, Kaf, 21, Lamed, 22, Meme, 23, Num, 24, Samek, 25, Ain, 26, P, 27, Tzadê, 28, Kof, 29, Resh, 30, Shin e 31, Tal. Aqui também nós encontramos o alfabeto hebraico. Então você percebe, irmão, que o que ele está dizendo aqui são os fundamentos, são os princípios da lei num conselho, como o rei deveria julgar, como o rei deveria proceder. E se ele fizesse isso à base de álcool, influenciado por bebida forte, as decisões não seriam retas. Ó. Abre a tua boca em favor do mundo, ó, pelo direito dos que acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente com justiça. Entende? Então ele está dizendo, o conselho que ele recebeu da mãe dele, segundo ele fala aqui no subtítulo, é para que ele viesse estar sóbrio. O que 1 de Pedro capítulo 5 fala? Sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda rugindo e bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos espalhados no mundo inteiro. Então, sobriedade. Vigiai e orai. O que Jesus ele fala para nós? Então, nós temos que estar em estado de sobriedade. Estar sóbrio para tomar as decisões da melhor maneira possível. Ainda assim, erramos, imagine sobre efeito de álcool. Mulher virtuosa, quem achará? Verso 10. Achará o seu valor que excede muitos rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante que de longe traz o seu pão. Ainda à noite se levanta, e há mantimento na sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire, planta uma vinha e com o fruto das suas mãos cinge os seus lombos e a força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende a sua mão ao fuso e as palmas das mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao aflito e ao necessitado estende as suas mãos. Não temerás por causa da neve, porque toda a casa anda formada de roupa dobrada. Faz para si tapeçarias de linho fino e de púrpura o seu vestido. Conhece o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores. Assim a força e a glória são o seu vestido, e ri-se no dia do futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta seus filhos e chama bem-aventurada, como também o seu marido, que louva, dizendo: muitas filhas obram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e a vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos
e louve nas portas das suas obras. Essa foi a leitura do livro de Provérbios. Concluímos com excelência para a glória de Deus, mais um livro, e amanhã, se assim Deus nos permitir, nós iremos iniciar o livro do Eclesiastes, mais um livro também profundo, são 12 capítulos, que irá falar também poderosamente ao nosso coração. Vamos orar, agradecendo por essa leitura, e que o Espírito Santo de Deus nos ajude a nós continuarmos lendo, meditando, examinando e, acima de tudo, procurando viver, procurando aplicar, procurando praticar esses ensinamentos sagrados. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai que estás no céu, é no nome santo, bendito e glorioso do teu Filho amado Jesus, o Cristo, o Salvador ungido, o Emanuel, o Nazareno, o Deus conosco, que uma vez mais, Senhor, nos chegamos diante de Ti por meio e através da oração. Primeiramente pedindo perdão pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas e imperfeições, pelos nossos erros. Usa de misericórdia. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Pai, queremos te agradecer e te bendizer por essa leitura concluída com excelência, os 31 capítulos do livro de Provérbios. Que esses ensinamentos, que essas instruções possam ser seladas na tábua do nosso coração e também na nossa psique, na nossa mente. E que em momento oportuno o Senhor venha trazer a memória, nos relembrar, para que possamos aplicar e praticar em nome de Jesus. Abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, sua casa, sua família, seu ministério. Continua fortalecendo, abençoando, dando graça, dando força, dando ânimo, dando coragem, dando virtudes, para que possa perseverar em o nome do Senhor Jesus Cristo, nesse propósito da leitura da Bíblia Sagrada até o final. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e essa foi a leitura de hoje. Deus te abençoe.